Ó Senhor Jesus, louvado seja o teu santo nome. Toda glória, toda honra e todo louvor seja dado a ti, Senhor. Que o Senhor possa nos estar dando graça nesse dia, Senhor. Senhor, muito obrigado pela grande vitória alcançada. Agradeço pelo governo deste país, Senhor. Agradeço pelo governo do mundo inteiro. Agradeço também pelo YouTube e pelo Google. Agradeço também, Senhor, pelo meu canal no Google, pelos que estão curtindo o meu canal. Agradeço por aqueles que estão se inscrevendo no meu canal e aqueles que estão inscritos no meu canal. Muito obrigado, Senhor, por todos eles. Agradeço, Senhor, pelas grandes vitórias alcançadas por Israel também. Agradeço, Senhor, pela ONU. Agradeço, Senhor, pelas autoridades civis, eclesiásticas e militares. Agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito ao nosso favor. Agradeço por estar também com os ouvintes, com os seus ouvidos atentos para ouvir a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que está sendo falada nesse canal. Louvado seja o Teu santo nome. Que o Senhor possa nos usar nas Suas mãos, conforme o Senhor quer, conforme o Senhor precisa. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Bom dia, irmãos, boa tarde, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos mudando um pouco o horário, alguns dias nós vamos mudar e depois vamos voltar a falar no mesmo horário. Que o Senhor possa nos abençoar. Nós falamos sobre Deus fala com Moisés, né? Hoje de manhã, né, falamos sobre Deus fala com Moisés. E agora nós vamos ver Arão e o seu bastão, né? Arão e o bastão. E também a primeira praga, a água vira sangue. Graças ao Senhor. Então o Senhor Deus disse a Moisés: vou fazer com que você seja como Deus para o rei. E Arão, seu irmão, falará por você como profeta. Você dirá a Arão tudo o que eu mandar, e ele fará com o rei, falará com o rei, pedindo que deixe os israelitas saírem da terra dele. Mas eu vou fazer com que o rei fique teimoso e farei muitos milagres e coisas maravilhosas no Egito. O rei não vai ouvir vocês, porém eu farei com que caia sobre ele um castigo terrível e levarei para fora do Egito os meus exércitos, isto é, o povo de Israel, quando eu levantar a mão contra os egípcios e tirar do meio deles os israelitas, os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Moisés e Arão fizeram tudo como o Senhor havia mandado quando falaram com o rei do Egito. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 anos. Graças ao Senhor. Aqui foi o terceiro período da vida de Moisés, quando começou com 80 anos para 120. Moisés teve 40 anos no deserto, 40 anos no Egito e 40 anos também para sair do Egito e para ir a Canaã. Graças ao Senhor. Então aqui nós vemos que o Senhor pediu a Moisés, disse para Moisés: eu vou fazer com que você seja como Deus. Você vai ser como eu e Arão vai ser a boca para falar do amor do Senhor para Faraó. E ele não vai ouvir vocês. Porém, eu quero dizer a você que eu vou operar o meu milagre, graças ao Senhor. Nós temos aqui um contexto do Antigo Testamento que podemos trazer sempre que pudermos para alegorizar no Novo Testamento o que vem a ser uma grande vitória do Senhor que veio de geração em geração e de tempo em tempo, amando a sua palavra e também executando a sua palavra como sempre, nunca deixando a palavra de lado, o seu plano de lado, graças ao Senhor. O Senhor ama o seu plano. O Senhor
dá a vida pelo seu plano, pois ele veio, morreu em nosso lugar pelo seu plano, graças ao Senhor. Então, Arão, o Senhor Deus, disse a Moisés e Arão: se o rei do Egito mandar que vocês façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão que pegue o bastão e o jogue no chão, na frente do rei. O bastão virará uma cobra. Aí Moisés e Arão foram se encontrar com o rei e fizeram como o Senhor havia mandado. Arão jogou o bastão diante do rei, dos seus funcionários, e o bastão virou uma cobra. Então o rei mandou vir aos sábios e aos mágicos, e com a sua mágica eles fizeram a mesma coisa. Cada um deles jogou a sua vara de mágico no chão e elas viraram cobras. Porém, o bastão de Arão engoliu as varas de mágicos deles. No entanto, como o Senhor tinha dito, o rei continuou teimando e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Então nós vemos aqui que o Senhor já operou aqui o primeiro milagre. Foram 10 que ele determinou para tocar o coração de Faraó. O Senhor tem todo o seu plano. Senhor, você pode endurecer o seu coração, mas um dia o Senhor te quebranta o seu coração e você não vai resistir, ou por bem ou por mal, ou pela sua salvação ou pela sua perdição, assim como foi a perdição de Faraó, graças ao Senhor. Então a primeira praga, a água vira sangue. Agora vem as 10 pragas, né? Primeiro mostrou a cobra, o bastão que se tornou cobra, porém sem sucesso. E agora então o Senhor Deus disse a Moisés: o rei está teimando e não quer deixar o povo sair do Egito. Vá procurá-lo amanhã cedo, quando ele for até o rio Nilo, pegue o bastão que virou cobra e espere o rei na beira do rio. O rei Faraó tinha o costume de ir se banhar, né, no rio. Então, o Senhor disse para Moisés que esperasse ele chegar ali no rio e diga-lhe o seguinte: o Senhor, o Deus dos hebreus, me mandou dizer-lhe que deixasse o povo dele ir embora para adorá-lo no deserto. Porém, até agora o Senhor não obedeceu à ordem de Deus. Portanto, pois, Deus lhe diz que, por causa daquilo que ele vai fazer agora, o Senhor vai saber que ele é Deus. O Senhor, o rei, que ele é Deus, o Senhor. O rei agora, eu vou bater na água do rio com este bastão que estou segurando. E a água vai virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer e o rio vai cheirar tão mal que os egípcios terão nojo de beber a água do rio dele. E o Senhor disse também a Moisés: diga a Arão que pegue o bastão e estenda a mão sobre os rios, os canais, os poços e os reservatórios, para que as suas águas virem sangue. Assim haverá sangue até nas tigelas de madeira e nas jarras de pedra. E assim aconteceu, não é? As águas viraram sangue. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado. Na frente do rei dos seus funcionários,
Arão levantou o bastão e bateu no rio, e a água virou sangue. Os peixes morreram, e o rio cheirou tão mal que os egípcios não podiam beber água dele. E em todo o Egito houve sangue, porém com as suas artes, os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa. E assim o rei continuou teimando com o Senhor tinha dito. Ele não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Pelo contrário, ele voltou para o seu palácio sem se preocupar com o que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram buracos na beira do rio para beber água limpa, pois não podiam beber da água do rio. E passaram 7 dias depois que o Senhor Deus bateu nas águas do rio. Interessante que passou 7 dias, as águas se tornando sangue, e o faraó, pediu que os mágicos fizessem, e os mágicos fizeram também a mesma coisa com as suas mágicas. Porém, aqui nós vemos que Deus estava provando o coração duro de Faraó e também provando os israelitas para tirá-los do Egito e para que eles pudessem dar valor à sua palavra, graças ao Senhor. Assim também nós vemos hoje que o Senhor, muitas vezes, ele nos manda provas difíceis, provas que nós muitas vezes achamos que não vamos aguentar. Porém, ele está conosco e faz de nós a sua obra. Hoje, nós temos o Senhor que se tornou carne, que habitou entre nós, que viveu entre nós, que habitou e trabalhou, e que também padeceu, e que também foi à cruz, e que também morreu, e que também ressuscitou. Ele fez tudo isso por nós. Isso não é pouco, isso é bastante, isso é importante. Meu prezado amigo, você que está me ouvindo nesta tarde, que você possa saber que você tem um Deus nos céus, que está cuidando de você, que está dizendo a você que você é dele. Tão somente você tem que se arrepender dos seus pecados, das suas falhas, das suas negligências e voltar-se para o Senhor, pois o Senhor é o Deus de salvação, a tão grande salvação. Nós não podemos escapar dessa tão grande salvação. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar a graça para que nós possamos saber como fazer com a salvação que o Senhor mandou para nós. O Senhor Deus Pai, Ele é o Deus onipotente. O Senhor Deus Filho é o Deus onipresente. O Senhor Deus o Espírito é o Deus onisciente, sabe de tudo, sabe do seu coração, conhece seus pensamentos, sabe os seus passos, sabe o seu trabalho, sabe tudo. Ele conhece o seu coração. Portanto, se entrega para Ele. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve, e o meu jugo que é suave, e aprende de mim que eu sou manso e humilde de coração. Esse é o coração que Deus quer, não o coração de Faraó, o coração endurecido, o coração empedrecido, o coração que não teve temor de Deus e que acabou, nós vamos ver sobre as pragas, e aí também vamos ver como Faraó terminou o seu mandato, o seu itinerário, o seu modo de viver endurecido de Deus, o coração para Deus, né? Ele endureceu o coração, porque a Bíblia diz que Deus endureceu o coração dele, mas na realidade Faraó tinha um coração duro, então por isso o Senhor endureceu mais ainda o coração dele, e ele não ouviu a mensagem do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar e nos dar graça
para nós nesse dia. Amém.